Em pleno 2023 e as pessoas ainda usam o debunk na DC? Todo mundo quando assimila o canal de opinião já pensa nesse tipo de coisa. Bom, vamos ao contexto do porquê eu estou fazendo esse vídeo. Simplesmente eu estou aqui para rebater essas loucuras que a VS Battle fez no último mês. E também estou aqui para fazer uma segunda parte da cosmologia da DC, já que ficaram algumas pontas soltas em relação aos novos argumentos adicionados ao debunk, também porque teve gente que pediu para eu explicar a cosmologia usando a minha voz mesmo. Bom, o questionamento é, a VS Battle Week é precisa em seus argumentos? E a resposta é não. Eles acertam em algumas coisas, mas na maioria não, e principalmente quando se trata de Marvel e DC. Simplesmente os caras são haters descarados da DC e não tem nem vergonha de mostrar. Eles simplesmente debancaram o verso da DC para 1C, ou complexo multiversal. Eles são negacionistas, já foram refutados, mas não aceitam. Tanto que não sou apenas eu, mas várias pessoas que já rebateram a VS Battle, como o John Manning, que fez um post no Quora sobre como o pessoal da VS Battle não considera os feitos. Para quem quiser ver direitinho, o link vai estar na descrição do vídeo. E outros youtubers que também falam como a VS Battle é totalmente parcial em suas decisões, onde eles decidem o que vai ou não ser utilizado como feito válido. Isso é dito pelos próprios administradores da Wiki. E como já vimos, eles não se dão bem com a DC e principalmente também com o Superman, o que mostra o porquê o Superman tem um tier tão baixo na Wiki, sendo que existem feitos, citações e até escalonamentos dentro da própria VS Battle que provam o contrário. Então hoje eu vou dar só um resuminho rápido sobre a cosmologia da DC e por que ela alcança Tier 0 por sua própria cosmologia. Então vamos lá. Como já mostrei, cada universo é infinito em tamanho e existem infinitos universos e multiversos, algo que todo mundo já sabe. Eu quero que se atentem à questão das dimensões e transcendência a conceitos como espaço, tempo e dimensionalidade, que é o que realmente causa polêmica. Quanto à questão da continuidade cânone, eu repito mais uma vez o que já foi dito nos outros vídeos. Tudo faz parte de uma só mega continuidade na DC. Não existe composite DC ou cosmologias separadas. Existem pontos divergentes como os escritores já falaram que é necessário ter, mas não existe cosmologias separadas, e isso é comprovado várias vezes pelos escritores e diretores da DC como Geoff Johns, que era roteirista e diretor de criação da DC Comics. E aqui ele responde sobre as divisões de conteúdo e de épocas, sendo tudo um cânon da editora DC. Ele até responde que algumas coisas se alteram e mudam, mas é mais voltado para os personagens. Logo depois, Geoff explica que o Renascimento DC não é uma divisão de épocas e conteúdos de escritores, e sim a unificação abrangendo toda a continuidade da DC. Mr. Mxyzptlk, que até descreve que ele consegue adentrar e acessar outras histórias em quadrinhos de outros escritores, o que confirma a fala de Grant Morrison, onde o hipertempo contém todas as histórias e que eles têm acesso uns aos outros. O que também prova que tudo faz parte de uma só mega continuidade. Mr. Mxyzptlk também explica que todas as suas versões ou encarnações são uma só, ou seja, então todas conectadas. Até mesmo versões de brinquedos e de séries animadas como Superman The Animated Series. E sobre todas as linhas do tempo e cosmologias estarem conectadas se comprova ainda mais quando o Esqueleto, vilão do He-Man, descobre que consegue interagir com diversas versões de si mesmo no multiverso pelo hipertempo, o que mostra mais uma vez que as linhas do tempo e cosmologias estão conectadas. Todas as crises e eras da DC estão em convergência e todos os personagens ou cosmologias separadas, como alguns dizem por aí, ou de qualquer continuidade ou cânone, agora são todos acessíveis, como é mostrado em Convergência. O Renascimento junta a era pós-crise e os Novos 52 como um só. E não só os Novos 52 ou a pós-crise, como também em Renascimento os personagens falam sobre uma lembrança da pré-crise que ocorreu em Detective Comics 241, quando o Batman utilizou uma roupa arco-íris. Que demais! E até um dos escritores confirma esse fato que acabei de falar. Num dos manuais oficiais da DC, o antimonitor dos Novos 52 é confirmado de ser o mesmo da Crise nas Infinitas Terras, apenas com um visual diferente. E como já foi falado, todas as eras, crises e eventos importantes da editora estão em uma só continuidade. E mais uma prova disso é que na saga Death Metal o multiverso foi restaurado. Não resetado, mas restaurado, e todos os retcons e mexidas na cosmologia foram restaurados pelas mãos, os juízes da fonte. E é explicitado que todas as histórias serão lembradas e ajustadas de uma vez por todas.
E por último, só para complementar, o Darkseid em Infinite Frontier, ou Liga da Justiça Encarnada, não me lembro, Darkseid em sua True Form diz que todos os seus aspectos passados se tornaram um só, e que seu poder excede tudo o que era antes, até mesmo da primeira crise, o que ressaltou o que foi apresentado em Death Metal, onde todas as histórias da DC foram restauradas e ajustadas. Todo o multiverso foi restaurado. Então não tem papo nessa área. Todas as eras estão juntas e conectadas. Agora partindo para a cosmologia, cada universo ou terra na DC possui pelo menos 11 dimensões superiores, e isso é sustentado pela presença da teoria das cordas. Só que existe uma diferença, pois na física do nosso mundo as 11 dimensões presentes na teoria das cordas são dimensões minúsculas, do tamanho de átomos. Caso contrário, nosso universo seria engolido por essas dimensões. Mas na DC essas dimensões são superiores. E a prova disso é que para você acessar a sangria é necessário passar por 11 dimensões superiores. E em outras HQs é afirmada a existência da 7ª, 9ª e 10ª dimensão matemática nos universos. E outras HQs que mostram a existência de 14 dimensões matemáticas em apenas um universo e mais, o que complementa ainda mais o meu ponto. Então, cada terra ou universo na DC é dito que existe pelo menos 11 a 14 dimensões superiores. E nessa imagem é mostrada a existência de infinitas dimensões superiores, pois quando o Senhor Destino cai, ele atravessa uma infinidade de dimensões, aonde é dito mundos além de mundos além de mundos, o que mostra uma transcendência entre essas dimensões. E isso também é mostrado visualmente na HQ, pois o Senhor Destino ele está ali atravessando uma hierarquia infinita dessas dimensões. E aqui também é provada a existência de infinitas dimensões superiores, e são de fato dimensões superiores, pois o professor na scan mostra que essas dimensões estão além das 4 dimensões conhecidas do universo. O escritor DeMatteis também afirma em um Twitter a existência de infinitas dimensões superiores na DC. Dentro da sangria também existe um cassino chamado Luke Devil, que interconecta com o reino de Trigon. E dentre um dos cômodos há uma sala omnidimensional que contém um oceano sem fim com infinitas camadas abaixo de mundos e não mundos, tempo e não tempo, mundos além de mundos, onde nem mesmo a voz de Deus poderia resgatar alguém caído de lá. E também existem infinitos planos da realidade, infinitos reinos, limbos, etc. E aqui há a confirmação direta de que o multiverso possui mundos além de mundos. O que parece uma fala sem contexto, porém existem outras confirmações que existem de fato dimensões além das 4 conhecidas, e como já falei, outras confirmações da existência de pelo menos 11 a 14 dimensões matemáticas nos universos, o que confirma a transcendência entre as infinitas dimensões inferiores e superiores no planetário e na sangria. Temos também os reinos elementais, como o vermelho, o cinza, o azul, o branco, os parlamentos, etc. São vários reinos que geralmente possuem um avatar para cada um desses reinos. Como, por exemplo, o verde tem o monstro do pântano como seu avatar, que controla toda a vegetação do multiverso. Mas quero que se atentem aos principais reinos elementais e que contribuem mais para a cosmologia. Vamos começar com o vermelho, que é a fonte elemental da vida dos animais, existindo desde o início da criação e abrigando as formas platônicas dos animais. O vermelho é um lugar sem lugar, atemporal e sem espaço. Características essas que vão contribuir mais para frente. O vermelho também é um reino metafísico que abrange dimensões superiores e se estende até o infinito. E lá existe um padrão que nunca se repete, o que pode implicar a existência de infinitas dimensões superiores, por abranger essas dimensões superiores que não se repetem. E os mestres dos animais, que são os avatares do vermelho, têm o dever de imaginar as formas dos animais, e existem desde o início dos tempos. E os mestres dos animais transcendem para o vazio antes da criação e podem recriar a realidade. Não existe uma localidade exata para os reinos elementais no mapa do multiverso. Porém, eu acredito que eles estão além do planetário e da sangria, estando assim também acima das infinitas dimensões superiores. E domínios como o vermelho já poderiam ser escalados ao baixo escalão dos níveis alterversais, por ser um reino que não tem tempo, espaço ou lugar, pois é uma localidade etérea que transcende esses conceitos, bem semelhante ao quarto céu de Indra. Temos também os Subtle Realms, que é um reino pandimensional e possui dimensões além da percepção humana. E por fim, o verde toca todos os reinos e todos os espaços. Chegamos agora na esfera dos deuses, que é onde residem os seres divinos e celestiais do multiverso.
como deuses, novos deuses, anjos, perpétuos e outros. A esfera dos deuses está além de todo o espaço e todo o tempo. E os novos deuses são ideias vivas incrivelmente poderosas que residem num reino arquétipo platônico, o que mostra uma transcendência de tudo que está abaixo da esfera dos deuses, que é um local das ordens primordiais da natureza. O céu é um multiverso e está além do tempo e espaço. E como já havia sido mencionado antes, o quarto céu de Indra transcende toda a ideia de espaço e tempo, sendo uma localidade etérea transcendental e possui dias que não são dias, mas transcende o conceito de dia. O inferno é o oposto ao céu e é igual em tamanho ao céu, que é infinito, pois o inferno é uma sombra do céu. E o inferno é oficialmente descrito como um reino metafísico, sustentando a ideia da esfera dos deuses ser alterversal. E o inferno também é um multiverso, o que condiz com o fato do inferno ser igual em tamanho ao céu. E o inferno também é um lugar que não é um lugar. E nos reinos da dor, que é o inferno para o panteão japonês, a distância e tempo não são reais, são ilusões. No site da VS Battle, eles argumentaram que não existe a transcendência entre os céus, falando até que a palavra Beyond não significa transcendência. Ou seja, eles estavam ali utilizando todos os recursos que eles tinham possíveis para querer debancar a DC, o que é algo ridículo. Pois existem infinitos céus e essa skunk literalmente mostra a transcendência entre essa hierarquia infinita de céus, onde o céu superior vê o anterior como um mero sonho, e cada céu superior é um sonho mais profundo do que o anterior, mostrando sim uma hierarquia de transcendência entre esses infinitos céus. O que também é sustentado pela fala do Phantom Strange do porquê existem vizinhanças melhores no céu. Os céus e infernos foram criados para encaminhar todas as almas depois da morte, significando que existem infinitos reinos do tamanho do céu e inferno, ou seja, infinitos reinos de tamanho alterversal. Isso porque existem infinitas almas na criação, e cada alma cria o seu próprio céu e inferno. E não há passagem de tempo no céu. Em Fair, que é o reino das fadas, não existe tempo, e a escala e distância são completamente sem sentido. A Zona Fantasma, ou também chamada de Submundo, é um reino sem dimensões, horizontes, espaço ou tempo, e Hal Jordan teve que atravessar uma barreira sem tempo e sem distância para chegar na Zona Fantasma. E a Zona Fantasma é descrita como extradimensional, o que, sem um contexto por trás, a faria ser apenas 5D. Porém, em outras ocasiões, a Zona Fantasma também é descrita como transdimensional, que significa que transcende o conceito de dimensionalidade. E juntando com o fato dela ser um reino sem dimensões, horizontes, espaço ou tempo, é consistente da Zona Fantasma ser um reino de nível Alterversal também. E só para se ter ideia, a Zona Fantasma é tão grande que age como uma membrana permeável que separa o multiverso das trevas do multiverso da luz. E tanto o multiverso das trevas quanto da luz são do mesmo tamanho. A Cidade de Prata, que também se localiza na esfera dos deuses, existia antes do primeiro amanhecer, na escuridão antes do tempo. E os anjos são declarados como tendo existido antes do conceito de tempo. E a Cidade de Prata é separada da criação pelo vazio, e não faz sentido perguntar o tamanho da Cidade de Prata, pois ela é tão grande que menospreza a criação. E Carazel, um dos anjos que habitava na Cidade de Prata, criou vários conceitos na criação, como a morte, por exemplo. E um desses conceitos criados foi o conceito de dimensão na criação, o que também condiz para o reino ser de nível Alterversal. O domínio de Morfeu, o sonhar ou a hierarquia dos sonhos, é um reino dito como infinito em tamanho, uma escuridão infinita. E se localiza no espaço além do espaço e no espaço abaixo do espaço. Características essas semelhantes aos contos de Lovecraft. E o seu navio, que é feito de uma parte do sonho, navega fora do tempo e do espaço. O sonho é um lugar que não é um lugar e está fora do tempo. E só para complementar, o Morfeu colocou o Ultimator para dormir num sono eterno, sendo que o Ultimator é um ser que personifica a 10ª dimensão, que é imensamente mais poderoso que Mr. Mxyzptlk e iria destruir todas as dimensões da existência. E tudo isso que eu falei é consistente ao fato da Esfera dos Deuses ser um reino de pelo menos nível Alterversal.
O limbo está fora do multiverso e acima da esfera dos deuses, sendo uma memória viva que não é material. E não existe tempo no limbo, pois lá não há tempo a perder. E no limbo também habita o avatar de Grant Morrison, o qual pode controlar todos os personagens de todas as histórias que ele escreve. E já ouvi alguns por aí dizendo que o limbo, aonde enxerga tudo abaixo como ficção, é apenas nas histórias do Grant Morrison. E lá para ele o escritor, que é esse personagem, seria considerado como o topo da hierarquia na história do Morrison. O que é desmentido, pois nas próprias histórias do Morrison é dito que existem outros escritores que escrevem as histórias. O limbo possui infinitas e transfinitas camadas, pois como já foi mostrado anteriormente, existem infinitos limbos e o limbo contém um livro com infinitas páginas contendo todas as histórias da DC, que são infinitas. E por estar fora do multiverso, bem como o tempo também, ele se escala a tier High Alterversal, por estar acima das infinitas camadas dos reinos da esfera dos deuses. O hipertempo está além do espaço e tempo, contendo o limbo e a esfera dos deuses em si, e foi criado pelo Alpheus, ou seja, o forjador de mundos. E o hipertempo é descrito como pandimensional, e nenhuma história ou linha do tempo está perdida ou apagada dentro do hipertempo, onde um único universo se torna no multiverso infinito, contendo infinitas linhas do tempo, todas as infinitas possíveis possibilidades, realidades e dimensões. A esfera dos monitores transcende conceitualmente o limbo, pois o enxerga como um disco 2D ou como um infinitesimal. E Nil é um mundo arquétipo e não está no multiverso, sendo um mundo fundamental habitado por formas primordiais. E lá é onde a forma e os sentidos se rendem ao Overvoid. Em Nil, escala, tempo, espaço e dimensões é totalmente diferente, tudo é mais significativo e profundo. E o tempo na esfera dos monitores se refere ao padrão mecânico que existe no céu. E de lá, toda a criação é vista como um jarro quebrado, e as narrativas na esfera dos monitores são hiperhistórias, que são além das do planetário. Já vou tirar o pressuposto da cabeça de muitos que acham que a esfera dos monitores é 4D, porque o Superman continuou com a sua visão 4D, mesmo quando se transformou na armadura cósmica. Isso é desmentido pelo próprio Grant Morrison, que numa entrevista ao James Gunn, ele relata que isso é apenas uma proposta narrativa que faz alusão à perspectiva do leitor em relação à história do Superman. Então a esfera dos monitores não é 4D ou 5D como muitos por aí acham. A quinta dimensão está acima do mapa do multiverso e transcende tudo isso abaixo. A quinta dimensão é o reino da imaginação e está além do espaço e tempo. E como é afirmado por Scott Snyder, está além da metafísica, assim também como das dimensões matemáticas. E a sexta dimensão, assim como a quinta dimensão, não é uma dimensão espacial, mas um plano da realidade, sendo o plano mais alto da existência. E é descrito como o reino da impossibilidade, e transcende a quinta dimensão, ou seja, a imaginação. E é dita de estar muito além da criação, com a criação sendo vista como completamente anã perto da sexta dimensão. Contra-argumentos. Muitos utilizam scans que mostram o Overvoid como 5D para nerfar o verso. E olhando bem, você vai encontrar umas 3 ou 4 scans que vão dizer que o Overvoid ou que a esfera dos monitores é um planeta na quinta dimensão. Em contrapartida, como eu já mostrei, é afirmado e atestado que existem mais de 10 dimensões superiores no multiverso. O que refuta isso, e mesmo onde a quinta dimensão é declarada como uma dimensão matemática, ela não está no topo da hierarquia do multiverso. Pois em casos como nos Novos 52, existe a dimensão dos Cartexes, que são seres 6D, fora que em Doomsday Clock foi afirmado que existe a teoria de muitos mundos e o gato de Schrödinger, que são o multiverso de tipo 3, que contém infinitas dimensões superiores. E muitos contestam isso falando que não é possível, pois essas infinitas dimensões estão abaixo da quinta dimensão. Mas isso é logo refutado pelo fato de que o Dr. Manhattan, que é o observador quântico que afirma a teoria de muitos mundos no multiverso, ele é imensamente superior aos duendes da quinta dimensão.
pois ele é afirmado de ser equivalente à Perpétua, que é a criadora do primeiro multiverso e habita na sexta dimensão, que está além da quinta dimensão. E como já foi mostrado, essa linha de raciocínio de Doomsday Clock e do Scott Snyder segue que a quinta dimensão e a sexta não são espaciais, mas planos da realidade. Então sim, o multiverso de tipo 3 e suas infinitas dimensões superiores existem na DC. Pralaya é a personificação do vazio antes da criação, um vazio além de todas as direções do tempo e espaço. E ela personifica o oceano infinito antes da criação. Ela é o inconsciente de Deus, o mar de Brahma. E os seus Gremlins do tempo surgiram dos pensamentos da Pralaya e eram todo o tempo do multiverso colapsando. E os seus Gremlins criaram um corpo aspecto para a Pralaya, e ela mesma afirma que a sua forma verdadeira faria mentes mortais derreterem. Seu reino é transcendental em relação ao multiverso, e o vazio que ela personifica é descrito como um mar não temporal, ou seja, não existe tempo. E seu aspecto tem poder para destruir toda a criação e suas infinitas dimensões superiores e todas as direções do tempo e espaço. Chegamos agora numa parte da cosmologia que foi introduzida recentemente na saga Milky Wars, que é o Céu Final, a Retcon Corp e a Superesfera. E bom, já vamos tirar um pressuposto que existe na mente de muitos. O Céu Final fica localizado no Overvoid e não acima, mas dentro. O autor da HQ Milky Wars, Steve Orlando, diz em seu Twitter que a localização do Céu Final é clara durante a saga, então vamos analisar. O Céu Final em todo momento é retratado estando localizado na página em branco e sendo o último reino de todos, remetendo assim o Overvoid. E a Retcon Corp é formada através de um cristal que cria novas realidades, ou hiperrealidades. Assim como a Esfera dos Monitores é um mundo fundamental formado ao redor de hiperhistórias, como cristais em suspensão, como aparece em Superman Beyond, capítulo 2. E os seres conhecidos como Anonymous consomem histórias para benefício próprio, assim como os monitores em New consomem as histórias do multiverso. E os Anonymous enxergam o mapa do multiverso como um papel 2D, mas não o Overvoid, pois eles estão dentro do Overvoid. E o Céu Final é descrito de estar quase fora de tudo, e nada está além da Muralha da Fonte, apenas o Overvoid, a Fonte e o Desconhecido. Greg Freely, que está no topo da hierarquia, enxerga o mundo de germes abaixo dele. Assim como o Overvoid e New enxergam tudo abaixo como germes. E até mesmo a Retcon Corp diz que a história do Superman não há como mudar ou alterar, é a mais resistente de todas. E só para ter ideia, até o Deus dos Heróis teve a sua história alterada, mas a do Superman não é possível. Algo que remete novamente à crise final, onde é dito que a história do Superman é indestrutível, algo imparável. Logo, tudo condiz ao fato do Céu Final, a Retcon Corp e a Superesfera estarem contidos no Overvoid. Finalmente chegamos no topo da hierarquia da DC, o Overvoid/Fonte. Grant Morrison se inspirou no budismo para a criação do mapa multiversal da DC e para a criação do Overvoid, onde o Overvoid representa tudo, e este é um conceito semelhante ao que Buda é nas realidades finais do Nirvana. A ideia de que tudo é governado por uma só mente, neste caso uma mente cósmica a partir da qual as histórias são contadas e criadas. A fonte, o Overvoid e a presença são tratados como o mesmo ser, como Deus, como a página em branco. E a fonte sempre é referenciada como a página em branco que está além do multiverso, e a fonte é referenciada como o Overvoid, onde os dois são a mesma coisa. A Muralha da Fonte é pandimensional e está além de toda e qualquer medida de tempo e espaço, girando em todas as dimensões, espalhando uma barreira infinita entre o que está fora e os segredos inimagináveis que estão dentro. A fonte está além do espaço e tempo, uma estrutura além de todas as dimensões conhecidas e desconhecidas.
Ela também é eterna, é tudo, incluindo todas as estruturas dimensionais e multiversais do Omniverso, e está além de tudo, além de todas as infinitas dimensões conhecidas e desconhecidas. E a fonte é um lugar sem limites e sem tempo, sem direções ou distância, não há singularidades dentro da fonte. Se mover ali é irrelevante, é um mundo sem direções. A Perpétua, a mãe do primeiro multiverso, usou pedaços do Overvoid/fonte para criar o primeiro multiverso. E o Overvoid criou um conceito para conter essa falha. Quando Hal Jordan apaga o espectro da existência, ele o joga no vazio além de todos os vazios, se referindo ao Overvoid. E o Overvoid não só está além, como está fora do espaço e tempo. E assim como a fonte, o Overvoid é infinito e eterno, vendo todo o multiverso como uma falha infinitesimal. E todas as infinitas criações existem no Overvoid, onde todas nascem e caem. E todas essas infinitas criações do vazio estão encamadas em uma repetição infinita onde as superiores estão acima das inferiores, representando uma hierarquia de transcendência também. Depois de analisar tudo isto que foi dito, não há dúvidas que a cosmologia da DC Comics alcança Tier 0 segundo os parâmetros do sistema de Tiers. Também alcançando a Tier 0 transfinito, isso é claro se vocês gostarem de usar este termo. Mas e aí? Comentem se vocês achavam que a cosmologia era maior ou mais fraca. Se inscreva no canal e deixe o seu like para conseguirmos alcançar 1000 inscritos. E para os novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem e até o próximo vídeo.